Essa é a história de como eu me converti. Oi, meu nome é Ana, aqui no canal eu falo sobre processos da vida e eu não poderia ficar sem postar um vídeo falando da minha conversão, porque esse vídeo vai fazer sentido para todos os outros vídeos que eu vou trazer aqui no canal. Então, antes de tudo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha para quem precisa ver. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tenho que confessar para vocês que esse é um vídeo um tanto quanto vulnerável de se fazer. Eu pensei bem sobre fazer ele, mas eu sei que é muito importante que eu grave esse vídeo para que faça sentido para os próximos vídeos. Então, basicamente, gente, eu cresci indo para a igreja. Eu ia para a igreja com minha avó, eu ia para a igreja com minha mãe, mas nunca fui firme mesmo na igreja enquanto criança. Na minha adolescência, eu cheguei a ser firme na igreja dos 11 anos até mais ou menos 13, 14 anos, porém com toda a restrição da igreja que eu frequentava e ao mesmo tempo aquela idade da adolescência onde a gente quer conhecer as coisas, eu acabei me afastando da igreja e escolhendo ficar do lado do mundo. Então eu comecei a namorar, eu bebia, fumava, tudo como uma válvula de escape devido à minha vida conturbada. Porque acho até pesado falar assim, gente, mas não sei se tem outra palavra que eu possa definir. Eu cresci num meio bem complicado ali na minha família e eu era a irmã mais velha, então eu tinha que cuidar de tudo, resolver tudo. Eu sentia que eu tinha de fato essa obrigação. Então, como uma válvula de escape para fugir de tudo isso, eu comecei a namorar e comecei a me encaixar no mundo da pessoa, de fumar narguilé, bebida todo final de semana e assim foi. Me afastei de Deus, me afastei de Jesus, para mim aquilo não fazia mais sentido. E eu fiquei fora da igreja durante mais ou menos uns 3 anos. No final de 2020, eu terminei esse relacionamento e comecei um processo de autoconhecimento. Comecei esse processo de autoconhecimento que é a Ana que vocês já conheceram dos vídeos passados. Então, eu entrei na tal da rotina produtiva, dos hábitos saudáveis. Eu treinava, eu conseguia conquistar um corpo legal que eu queria, eu consegui entrar num relacionamento saudável e consegui me reerguer, né? Digamos assim. Fui morar sozinha, morei em um cômodo, depois fui para uma casa de 2 cômodos, depois para um apartamento, agora estou num apartamento maior. Então, eu de fato consegui ali ir crescendo nessas áreas da minha vida. Porém, na metade de 2023, eu tive uma crise muito forte comigo mesma. Eu me sentia muito mal, muito perdida. Fazia 2, 3 anos que eu não pisava numa igreja, só que eu sentia alguma coisa me puxando. Eu sentia alguma coisa dentro de mim falando, Ana, será que não está na hora de você conhecer Jesus? Mas conhecer Jesus de verdade. Não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Então, no meio dessa crise, eu decidi, eu falei, sim, eu quero conhecer Jesus. Eu não quero me apegar à igreja, eu não quero me apegar à religião, eu quero saber quem é Jesus. Então, na metade para o final de 2023, eu fui em uma igreja, comecei a manter constância no meu relacionamento com Jesus e o meu maior local de relacionamento era em casa, sozinha, no meu quarto. Era eu, Jesus, devocional que eu comprei, que foi esse daqui, ó. Forte, foi o primeiro devocional que eu comprei quando eu decidi que eu queria me aproximar de Jesus e ler a Bíblia. Então eu assistia a palavra, lia a Bíblia, fazia o devocional, tudo isso em casa e algumas vezes eu ia para a igreja, porque eu ainda tinha aquele medo de me prender à religião. Quando virou o ano 2024, eu estava decidida que eu ia começar a frequentar uma igreja, né, de maneira mais fixa e que eu realmente iria me entregar para Jesus. Eu realmente sabia que naquele ano de 2024 eu iria me batizar. Eu estava decidida, porque eu nunca tinha tido essa vontade, mesmo lá atrás, quando eu já tinha ficado na igreja ali na minha adolescência, eu nunca tinha vontade de me batizar, eu achava que era uma coisa doida. Tipo, pra que se batizar? Eu vou ter que deixar de fazer o que eu quero, então eu nunca quis, de fato, sabe? E só que em 2024 eu sabia que isso ia acontecer. Eu não sabia quando, eu não sabia o que eu teria que renunciar para que isso acontecesse, mas eu sabia que ia acontecer. O ano de 2024 foi um ano muito desafiador. Eu estava num emprego onde sobrava R$100 para eu comer
não tinha benefícios. Então eu saí do meu emprego, fui para outro emprego. Nesse emprego, eu fui mandada embora em uma semana. Foi uma loucura, porque eu lembro de ter pedido para Deus. E quando eu passei na entrevista, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus. E fiquei doente, então foi um ano bem complicado. Foi um ano de deserto e de processo. Só que eu me mantive firme. Teve alguns momentos que eu me revoltei com Deus, fiquei brava. Ficava um tempo sem orar, ficava um tempo sem ler a Bíblia, mas acabava sempre voltando para Ele, porque não fazia mais sentido não voltar para Ele, entende? Eu questionava muito Ele, mas no fim eu sempre entendia que era o meu momento de espera, que era o meu momento de deserto. E o ano foi passando, e chegou dezembro. E eu falei assim, não pode passar esse ano sem eu me batizar. Eu preciso me batizar. E eu lembro que eu tinha algumas datas do final de semana ocupada e tinha uma data que eu não tinha conseguido marcar nenhum trabalho, que foi a data do dia 15. E o batismo que tinha na igreja era justamente nessa data, do dia 15. 15 de dezembro, era o último batismo do ano, 4 dias antes do meu aniversário. E eu falei, Deus, eu vou me inscrever. É isso, eu vou me batizar. E aí eu me batizei, foi como se tudo fizesse sentido. Eu lembro de chorar muito no dia, lembro de emoção mesmo, sabe? De tipo, Deus, como que o Senhor me trouxe aqui? Como que eu cheguei nesse momento? Porque eu não mereço, eu sou péssima, eu sou horrível. E todas as palavras ruins que todas as pessoas sempre falaram sobre mim ecoavam na minha cabeça, porque era o que eu acreditava sobre mim também. Então eu me emocionei muito de pensar, caracas, mesmo assim o Senhor me trouxe para esse momento. E eu lembro de na hora de mergulhar, é muito rápido, gente, sei lá. Eu só lembro que na hora de mergulhar, quando eu voltei, as minhas lágrimas tinham cessado. Eu não conseguia mais chorar nem de emoção, porque eu senti algo assim, uma paz tão grande, algo novo mesmo, sabe? Foi muito surreal, foi muito surreal. E nos outros dias, nas outras semanas, era como se eu sentia literalmente, eu falei para algumas pessoas, eu sentia literalmente como se eu já pudesse partir dessa vida, tipo, sabe? Eu não sei, mas eu senti isso. Isso já faz 7 meses, vai fazer 8 meses, dia 15 de agosto, que eu me batizei. Nesses 8 meses, muita coisa aconteceu, com certeza. Eu já errei, eu já pequei, eu já surtei, já gritei, já perdi a cabeça, já fiquei tempos sem orar, já fiquei muito tempo sem ler a Bíblia. Já, só que no fim tudo me leva a Deus novamente. No fim eu começo a entender aquela frase de escolhido não tem escolha. Porque uma vez que você escolhe Deus, que você escolhe Jesus, nada mais te satisfaz. Nada, gente, nada, eu sei. Eu sei que parece muita loucura. Eu mesma não acreditava nisso um tempo atrás, mas nada mais faz sentido. A maior questão sobre Jesus é que ele traz sentido para o que não tem sentido. Eu me lembro de quando eu era criança ou adolescente, passar por algumas situações que eu falava, Deus, por quê? Por quê? Nossa, por que que eu passo por isso? As minhas amigas da escola não passam por nada disso. Por que que eu passo? Por que que isso tem que acontecer comigo? Por que que o Senhor me colocou na Terra para vivenciar essas experiências, para sentir essas coisas, para viver aonde eu vivo, sabe? Eu me questionava e no fundo eu sabia que tinha um porquê. Então, Jesus, ele vem para dar sentido para os nossos piores lados e as nossas piores experiências, sabe? Deus, ele é capaz de tirar algo bom de algo muito ruim. E o motivo que eu tô compartilhando isso com vocês é para que vocês entendam que os meus próximos vídeos, independente do assunto, vai sempre ser para que o nome de Deus seja exaltado, porque não é mérito meu. Nada que eu possa vir a conquistar na minha vida
ou fazer na minha vida é mérito meu. Então, eu só sabia que eu tinha que compartilhar isso com vocês. Não sei pra quem, eu questionei Deus também, falei, Deus, mas pra que eu vou falar disso? Vou estar falando da minha vida, vou estar falando da minha conversão, não vou estar ensinando nada, mas espero que de alguma forma possa ter tocado o seu coração. Você nunca vai se arrepender de ter entregado sua vida pra Jesus. Eu não conheço ninguém que se arrependeu. Então, com isso, eu preciso que vocês entendam que tudo é um processo. A vida com Deus é um processo. Do tempo em que eu decidi conhecer Jesus, foi ali na metade de 2023. Eu demorei mais de um ano para me batizar, que eu me batizei em dezembro de 2024. E agora já vão fazer 8 meses que eu me batizei e eu ainda estou em um grande processo de transformação, do nascer de novo. Não é da noite pro dia que você vai deixar de ser quem você era, mas você precisa se permitir de fato, entende? Mas é um processo. Não é um processo fácil, é um processo desafiador, muitas vezes no deserto, mas vale a pena. Vale a pena. É isso que eu tenho pra falar. Então foi esse o vídeo, não esquece de deixar o like se você tiver gostado. Se não é inscrito, já se inscreve. Se já é inscrito, ativa o sininho pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? E comenta aqui se de alguma forma esse vídeo te ajudou, porque eu confesso que eu fui muito vulnerável. Eu, por eu mesmo, Ana, não queria gravar esse vídeo. Mas tá aqui. É isso. Beijo!